Bom dia, mundo! Estamos no quarto encontro, no quarto bate-papo dessa Semana da Mulher. Hoje temos nossa convidada especial, a terapeuta holística Luana Marques, que vai nos falar da ventosa terapia, como tratar o corpo e a mente. Algo muito bom nessa época que estamos vivendo. Então, Luana, se apresente para nossos amigos, nossas amigas. Temos já aqui algumas pessoas esperando ansiosamente saber como se cuidar. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Luana Marques, eu sou terapeuta holística. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ventosa terapia. A ventosa terapia, ela trabalha os preceitos da medicina tradicional chinesa. Ela é praticada há muitos anos pela parte da China e todo o Ocidente. E ela ganhou uma ascensão depois que o nadador Michael Phelps ele foi visto com umas marquinhas roxas nas costas. E desde então, a ventosa terapia ela tem ganhado o maior público em todo o mundo. E o que é que consiste a técnica da ventosa? A gente faz a aplicação de um copinho de acrílico ou de vidro com a finalidade de criar um vácuo, uma sucção. E o que é que esse vácuo, essa sucção, ela faz? Ela faz uma troca gasosa. Tem o mesmo princípio quando os pulmões, eles filtram o ar. Então, tem uma troca gasosa ali e isso faz com que a corrente sanguínea ela tenha uma passagem mais livre e esse sangue ele seja mais limpo, já que a ventosa ela tem essa mesma fisiologia da troca gasosa do pulmão e dos rins. Então, é o mesmo princípio. Então, como isso acontece? O sangue ele elimina os gases e as toxinas que estavam estagnados pela pressão negativa que é produzida pelo vácuo, o que torna o sangue bioquimicamente equilibrado, com o pH das células homogeneamente estável. Então, o que é essa estagnação do sangue? Para ficar mais claro para a gente. Essa estagnação do sangue não quer dizer que o corpo esteja com todos os males. Quer dizer que em alguns pontos onde há uma estagnação maior de sangue, quando aplicada a ventosa, vai aparecer uma manchinha roxa. Ela pode ser roxa, ela pode ser um pouco avermelhada, mas isso quer dizer que aquele ponto ali está com uma forte estagnação de sangue, ou que a medicina tradicional chinesa ela acredita, uma forte estagnação de energia, que é chamada de Qi. Então, a ventosa ela é tida como um tratamento negativo, que consiste em trazer as células doentes do sangue do interior do corpo para a superfície, através da sucção. É importante frisar que a ventosa terapia, no modo seco, que a gente chama de seco quando a gente aplica o copinho de acrílico e faz a sucção, ela vai deixar manchas de coloração roxa, vermelha, com uns pontinhos assim coagulados de sangue, invariavelmente, independente do paciente. Por quê? Porque justamente faz uma pressão e traz aquele sangue que estava embaixo para cima, para permitir a troca gasosa. Então, é bom que fique claro para o paciente, antes do começo da sessão, que essas manchas, elas podem e possivelmente vão ocorrer, mas que em 2, 3, 4 dias, essas manchas já estão muito suaves. Você vai notar que você não precisa fazer nada, seu corpo mesmo, ele vai absorvendo aquele ponto de sangue. Há também a ventosoterapia molhada, que ela é feita com a ajuda de uma agulhinha pequena, do tipo de... Quando você tem diabetes, que você colhe o sangue na pontinha do dedo, a gente utiliza a mesma agulhinha. Então, a gente faz nos pontos que tem muita dor, que a gente sente que o paciente tem muito sangue acumulado. Então, a gente faz pequenos furos naquele local, coloca a camisinha no copinho de acrílico, que é para não fazer com que o sangue do paciente entre em contato com o copo da ventosa,
Então, ela é bem estéril, o método ele é bem estéril, porque eu posso fazer em mim, meu sangue não vai pegar no copo, eu posso fazer em vocês, seu sangue não vai pegar no copo, porque a gente cobre a ventosa com uma camisinha específica, o nome é camisinha mesmo, ela é feita de plástico também. Então, de plástico, perdão, de látex. Então, a gente reveste para não ter o risco do sangue entrar em contato com o copinho de acrílico. E aí, essa ventosa molhada, a gente só faz em casos que o paciente sinta uma extrema dor naquele local. E a gente, quando faz o exame de apalpação, do toque, a gente sente que aquele lugar tem uma rigidez muito alta. Então, a gente fura aquele pontinho, é indolor praticamente, são pequenos furos, e aí suga. Então, faz com que o sangue saia daquele local, e o benefício é que aquela região que tinha muito sangue coagulado, a pressão da ventosa faz com que aquele sangue seja liberado. O terceiro método que eu quero trazer aqui é o da ventosa deslizante. A ventosa deslizante, ela combina a técnica da ventosa fixa, que é da pressão negativa, mas ela deixa menos hematomas. Por quê? Porque ao invés de deixar a ventosa fixa num só ponto, a gente faz o movimento de deslizar a ventosa. Então, para que serve essa ventosa deslizante? Normalmente eu faço a associação da ventosa fixa e depois da ventosa deslizante. Porque a ventosa deslizante, quando você succiona o copo de acrílico no ponto do paciente, vou pegar um exemplo da coluna. Quando você desliza a ventosa pela coluna do paciente, ela descola a fáscia. Então, aquela fáscia que estava ali grudadinha, ela descola. Então, ela descola junto os pontos de tensões. Então, você arrasta aquela ventosa e vai descolando os pontos de tensões do corpo do paciente no local onde você está fazendo. A ventosa tradicional, a que veio milenarmente da China, ela é a ventosa de fogo. Atualmente, a gente não trabalha muito com a ventosa de fogo, por quê? Porque o risco de queimar o paciente, ele é um pouco grande. Então, além da ventosa de acrílica, ela ser muito melhor para manusear, muito melhor para fazer também a limpeza entre um paciente e outro do copinho de acrílico. Então, a ventosa de fogo, aqui ela é pouco utilizada, mas foi como nasceu na China, foi através da ventosa de fogo. Eles faziam também ventosas com chifres de boi, pegava aquele coninho do chifre, colocava fogo e succionava na pele. Então foi onde surgiu. Mas atualmente, eu só uso apenas a ventosa de acrílico. Bom, depois de passar das técnicas, eu vou entrar nos benefícios da ventosa. A ventosa, ela aumenta o nível de cálcio do sangue, ela ajuda nos problemas de reumatismo, ela acelera a digestão, ela acalma o nervosismo e ela auxilia contra o estresse. Além disso, a gente tem protocolos também para trabalhar dores de cabeça, fortalecimento dos vasos sanguíneos, eliminação de dores, tensões, contraturas musculares, liberação de toxinas no sangue, relaxamento sistêmico. E também a gente faz todo o alívio da dor de coluna, da liberação miofacial, do alívio da dor de cabeça, da enxaqueca, que a gente sabe que é diferente, principalmente as mulheres, elas sentem muita enxaqueca antes, durante e depois do período menstrual, e a gente sabe que enxaqueca é muito diferente de dor de cabeça. Então, tem protocolo para trabalhar tanto as cólicas menstruais quanto a enxaqueca. E o principal benefício é que, além do tratamento da dor, a gente consegue fazer a desintoxicação do organismo. A ventosa, basicamente, ela serve para muitas coisas. A gente trabalha os mesmos pontos da auriculoterapia, da acupuntura, só que ao invés de trabalhar os pontos do corpo que estão localizados aqui, nessa parte da orelha, a gente pega os pontos mesmo do corpo, porque a gente sabe que a nossa orelha é um reflexo dos pontos do nosso corpo. Então, a ventosa, ela trabalha os pontos gatilhos diretamente do nosso corpo. Além disso,
tem a parte da estética da ventosa, que é uma parte que está ganhando muito campo, principalmente aqui no Brasil, que a gente é muito ligado, né, nessa parte da estética. Então, a ventosa também ela auxilia nos tratamentos tanto de celulite quanto de estria. Para o protocolo de celulite, eu faço a associação da ventosa fixa no ponto de celulite e depois uma drenagem linfática naquele ponto. Porque eu acredito que o protocolo associado tem muito mais ganho do que deixar a ventosa fixa só naquele ponto. Bom, tudo parece lindo, né? Mas, como tudo, há contraindicações. A gente não pode fazer o trabalho da ventosa em casos de pessoas com suspeita de hemorragia, seja de qualquer natureza, trombose, gestante, pacientes com dermatite, micoses, cortes e ferimentos recentes, qualquer paciente que esteja sentindo uma gripe, que esteja com um organismo que ele saiba que tem algum vírus intruso dentro dele, osteoporose, infecção, câncer. Então, há contraindicações. Porém, por exemplo, se o paciente tiver uma diabetes e essa diabetes estiver controlada, a gente pode fazer o procedimento da ventosa naquele paciente. Então, tudo depende do que o paciente está sentindo no momento, de como está a saúde dele naquele momento. Quais são as reações adversas que podem ocorrer da ventosa terapia? Alguns terapeutas, eles deixam o copinho da ventosa durante muito tempo. Então, isso pode ocasionar a formação de queimadura e de bolha. Então, caso você tenha o interesse de fazer a ventosa, procure saber antes daquele terapeuta que está realizando o procedimento em você, qual é a certificação dele, converse com ele antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Porque é um procedimento que é muito benéfico, mas, se aplicado de forma incorreta, ele pode causar bolha, ele pode causar queimadura, ele pode deixar acúmulo de sangue na parte da superfície da pele, porque ele pode colocar muita pressão naquele copinho de acrílico. Então, há os cuidados que devem ser tomados durante o procedimento. Então, essa ventosa, dados os cuidados, feita uma anamnese com o paciente de forma correta, ela é muito benéfica. A gente pode fazer ventosa tanto para criança, quanto para adulto, quanto para idoso. Não há um limite de idade que não seja benéfico realizar a ventosa. A gente tem protocolo para todas as idades. O ideal é que seja feito a partir de 3, 4 anos nas crianças, que a gente pode fazer um protocolo de tratamento de ansiedade, a gente pode fazer um tratamento, por exemplo, a criança tem muita dor no bracinho, no joelhinho, a gente pode fazer um protocolo que seja direcionado especificamente àquela dor daquela criança, mas normalmente a gente trata a criança para ansiedade mesmo. Então, há como tratar desde cedo com uma ventosa terapia. Para potencializar esse resultado, o que é que a gente indica? Que ela seja aliada da auriculocultura, da acupuntura, da alimentação mais natural. Então, um tratamento, para se ter um ganho maior, ele nunca é feito isoladamente, né? A gente bem sabe disso. Então, é uma atividade física, um alongamento, um trabalho de respiração pelo yoga. Então, tudo que você fizer em prol do benefício do seu corpo, com certeza seu ganho vai ser muito mais potencializado. As sessões de ventosa, né? A gente pode fazer até todos os dias, se o paciente ele tiver uma dor que é chamada uma dor aguda, por exemplo, o que é uma dor aguda. Eu nunca senti dor no ombro. E aí eu fui fazer um supino reto, e aí meu ombro está doendo muito. Nunca senti essa dor. Esse tipo de dor a gente classifica como aguda, é uma dor pontual. Não é uma dor que você carrega durante muito tempo na sua vida. Então, para dor aguda, a gente pode fazer o protocolo todos os dias. A gente tem os 5 pontos do ombro que a gente pode tratar, e a gente faz esse acompanhamento, podendo ser todos os dias? Pode, mas também pode ser 2 dias na semana, pode ser 3 dias na semana, depende muito
do avanço do corpo do paciente, porque não adianta também a gente fazer sessões todos os dias e o corpo dele não responder a esse estímulo. Assim como não adianta a gente fazer uma sessão por semana e a gente vê que o paciente não está respondendo esse estímulo porque as sessões estão muito espaçadas. Então, tudo depende do acompanhamento do paciente. A gente tem que estar ali com o paciente, a todo momento entrando em contato, para ver como é que ele está, se o ombro está melhor, se diminuiu a dor, o que é que ele está fazendo. Então, a frequência das sessões, ela varia muito de paciente para paciente. Outra dúvida que surge muito é sobre as manchinhas roxas. Elas somem naturalmente. Quando elas ocorrem, elas somem naturalmente. Não precisa passar nenhuma pomada em cima. Seu corpo ali, ele vai absorver. E eu, particularmente, eu gosto muito das manchinhas roxas, porque quando elas somem, eu sei que o meu corpo ali está se curando. Ele está fazendo com que o meu chuê, que é meu sangue, ele se renove. Então, aquele ponto, toda vez que ele desaparece, eu sinto que o meu corpo ele está realmente se curando, ele está renovando as energias. Então, a mancha ela some naturalmente, não precisa fazer nada. Muito bem, Luana. Você quer continuar ou quer alguma pergunta? Eu tenho aqui duas perguntas. Gerou curiosidade. Uma primeira pergunta, Maria escreveu: quanto tempo dura uma sessão e se é dolorido mesmo? Você falou que não dá para mais nem manchas, sução. Aí, é dolorido e quanto tempo dura? A sessão dura em média 40 a 50 minutos, porque a gente não faz só a ventosoterapia, né? A gente associa uma drenagem linfática manual ou algum tipo de massagem. Depende muito do desejo do paciente. Não dói, doer não dói, mas o que ele pode sentir é um certo desconforto causado pela pressão do copo do acrílico. Mas dor não é para o paciente sentir. Se o paciente está sentindo dor, é porque tem alguma pressão maior do que o corpo dele aguenta e ele tem que conversar com o terapeuta dele. Outra pergunta, Carla, ela pergunta: em quanto tempo eu vejo? Você falou das frequências de sessões, mas ela pergunta: em quanto tempo eu vejo um resultado? Olha, o resultado normalmente você sente no mesmo dia. Vou dar um exemplo. O paciente com protocolo de enxaqueca, quando a gente faz a ventosa, o que eu tenho de relato é que a enxaqueca ela some. Então, quando a gente tira a ventosa daquele ponto, a enxaqueca some. Vou te dar outro exemplo: protocolo de prisão de ventre, que é muito comum. Quando a gente aplica a ventosa na região abdominal, que eu faço a drenagem linfática depois, que é manual também, no dia seguinte o problema acabou. Então, depende muito da dor do paciente, depende muito do organismo, mas geralmente no mesmo dia. Muito obrigado. Tem alguma curiosidade? Vejo Cássia que está se mexendo. Deixa comentar. Cássia, pode falar. Cássia? Tem que ativar o seu microfone só. Pronto. Luana, chega um determinado ponto que o tratamento tem fim ou ele tem que ser continuado. Por exemplo, uma pessoa vai porque tem sentidores na coluna. Tem que fazer sempre, a vida inteira? Aí depende. Se for uma dor que ela é crônica, ou seja, que você sempre teve, o ideal é que você faça esse acompanhamento até você não sentir mais dor. Mas se for uma aguda, poucas sessões resolvem. Mas, por exemplo, se você tiver um problema na lombar, normalmente as pessoas sentem muita dor na lombar, né? E aí, se essa dor você sempre teve na lombar, não são poucas sessões que vão resolver. Por quê? Porque é uma dor que você sempre teve. Para seu corpo descolar aquela dor, fazer aquela energia fluir, o seu sangue se renovar, então é uma coisa que demanda tempo mesmo para o seu corpo se curar. E é uma questão também muito energética. Então a gente tem que trabalhar a energia do paciente para que ela circule no corpo. O que não quer dizer
que a parte medicamentosa, por exemplo, se você tiver alguma hérnia de disco e ser ortopedista, ele recetou algum medicamento. A ventosa, ela não tira o medicamento. É uma terapia que ela é criada de modo associado. Isso. Não é para inibir a parte do medicamento, é para andar junto. É como se potencializasse os efeitos benéficos daquele medicamento ou daquele modo alternativo de cura que você já tenha procurado. Por exemplo, um Pilates. Porque o Pilates vai fazer toda a parte da reeducação corporal, postural. Então, é como se fosse um aliado, nunca um concorrente. Nunca um ou outro, sempre os dois. Entendi. Outras curiosidades? Alguém tem outra Beleza. curiosidade? Tá bom. Então, eu acho que eu vou ter que começar a marcar minha sessão, porque estou precisando. Então, Luana, Cássia vai marcar a sua também, hein? Porque aqui a lista é longa, mas é bom porque tem solução, sobretudo nesse momento que a gente tem que ficar em casa, reduzir um pouquinho nossas atividades normais, enfim, surgem exigências além da normalidade. Mas é bom, foi muito legal, Luana. Eu desconhecia muitas coisas que você apresentou hoje. Te agradeço. Agradeço nossas amigas. Até temos o pessoal da Clínica Escutar que está com a gente. Antes de me despedir de você, queria que você deixasse seus contatos, dissesse onde atende, como fazer para entrar em contato com você, seu Instagram, enfim. Como é que a gente encontra a Luana Marques? Eu faço atendimento na Munduária mesmo, na Vila do Atlântico, né, lá em Lago de Freitas, ou no Costa Azul. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Instagram da Munduária mesmo, ou pelo da Solar, que é o nome da clínica. O Instagram da Solar é Solar Terapia Integrativa. E aí tem meus contatos lá pelo Instagram, ou entrar em contato comigo pelo telefone. É DDD 71 99117 5333. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Amanhã, fiquem novamente 9 horas, se liguem, mandem suas perguntas pelo celular da Munduária, porque teremos o encontro com o psicólogo e psicanalista, Dr. Caio Reis. E quando ele vem com a gente, muitas coisas acontecem. Então, eu espero vocês amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa semana para todos.